Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos aqui para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. De antemão, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora para nos acompanhar pelos canais da Comunhão Espírita de Brasília, pelo nosso canal no YouTube. É uma satisfação enorme ter você conosco, estudando a doutrina espírita, conhecendo um pouco este livro que é a base da doutrina espírita e fonte de informações e esclarecimentos para que possamos melhor perceber, entender toda a dinâmica da vida, quer seja a vida espiritual, quer seja a vida material e principalmente as interações entre essas duas realidades do ser humano. Seja bem-vindo você, seja bem-vindo também Almeida, para mais um programa conosco. Almeida. Obrigado, Ricardo. Como sempre, aquela alegria de estar aqui, de poder conversar contigo, de poder ouvir também a conversa dos nossos amigos, das nossas amigas que estão aí no mundo virtual, nos escutando, nos assistindo, tá certo? Ficamos sempre pedindo a participação deles para que cada vez mais esse bate-papo seja agradável, seja esclarecedor e seja correto, claro, né? De acordo com o que o Livro dos Espíritos nos ensina. Forte abraço a todos vocês. E já que você falou que seja correto, acho que é bom que se diga que nós, eu e o Almeida, eu acho que posso falar pelo Almeida também, nós não estamos aqui porque conhecemos tudo de espiritismo. Nós estamos aqui porque nos atrevemos a fazer esse trabalho. Alguém tem que fazer o trabalho. A gente atreve a dizer as nossas opiniões e percepções. Exatamente. E esse trabalho, esse programa, nós já falamos isso aqui outras vezes, estamos apenas repetindo. Nós não temos a pretensão de ser a última palavra na interpretação. Mesmo porque, como nós já falamos outras vezes também, a ideia desse programa é nós falarmos para aqueles que estão iniciando na doutrina espírita, tanto que nós não mergulhamos, nós não fazemos uma análise filosófica em profundidade das questões, primeiro porque, no meu caso, não tenho competência para isso. Nem no meu. Bom, nem no meu caso. E segundo, porque não é esse o objetivo do programa, né? O objetivo é apresentar o Livro dos Espíritos, aquele ou aquela que está chegando agora na doutrina espírita conheça um pouco dessa obra, para que, a partir daí, cada um de vocês possa mergulhar no universo espírita, construindo seu conhecimento. Nós estamos aqui apenas startando o processo de conhecimento da doutrina espírita, tá bom? Almeida, na semana passada nós ficamos na questão 430 do Livro dos Espíritos, lembrando que nós continuamos falando sobre sonambulismo, e que na questão 431, o Kardec fez a seguinte pergunta: qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Então, por que é que o sonâmbulo, algumas vezes, ele trata de uns assuntos que, do ponto de vista intelectual, não é da área de conhecimento dele, e que ele consegue dissertar muitas vezes tão bem, de forma surpreendente? De onde é que vem isso, Almeida? Por que isso? Olha, se fosse para fazer, né, múltipla escolha, é do espírito, ponto, acabou. Mas vamos conversar sobre isso. Se a pergunta fosse objetiva, né, Almeida? Sim, se fosse só de marcar aqui, marcava ali. Onde tiver do espírito, eu estou botando meu X. Mas como não é o caso, é para a gente conversar, né? Claro. Vamos recapitular. Todo início de programa é bom a gente recapitular onde é que a gente está. Nós estamos falando de sonambulismo, nós estamos falando de percepção
do médium sonambúlico, de o que altera quando nós estamos à frente do fenômeno do médium sonambúlico. E a pergunta é: qual é a origem das ideias daquele médium? É do espírito dele. E a gente não pode esquecer nunca que vocês estão aí enxergando o Alcir e estão enxergando o Ricardo, né? Cada um de nós tem sua história. Cada um de nós tem mais de meio século de experiência na carne nesta existência. Essas personalidades são limitadas no tempo e no espaço, nasceram em algum dia e vão morrer, vão desencarnar, vão deixar de existir em algum momento. O espírito que impulsiona o Alcir, o espírito que vivifica o Honório, tem uma história muito mais ampla, muito mais enriquecida, muito mais larga, muito mais alargada. Tem um conjunto de conteúdos, de conhecimentos, de experiências que, enquanto na carne, nós não alcançamos em plenitude. Tem muito conteúdo que a gente não acessa. Contudo, um médium sonambúlico, quando no estado de sonambulismo, ele está acessando todo o universo das suas experiências. O que torna possível que no seu conteúdo, hoje ele pode ser um simples operário da construção civil, mas no conteúdo das suas vivências anteriores, pode estar ali um estudante de filosofia, pode estar ali um arqueólogo, pode estar ali um grande estrategista, um grande combatente das lides marciais. Nós não sabemos, né? Mas o sonambúlico acessa esses conteúdos e permite que ele disserte sobre esses conteúdos. Lembrando, limitado ao conteúdo que ele tem. Ele é o médium de si mesmo naquele momento, mas ele tem a limitação do espírito. O fato dele dissertar com muita riqueza, com muita profundidade, não quer dizer que ele seja a quintessência da sabedoria e tudo que ele fala seja verdadeiro. Mas, com certeza, ele está falando em cima da experiência pregressa, que ele está podendo verbalizar. É isso, meu amigo. Muito interessante, Almeida. Enquanto você falava, eu estava lembrando aqui de um bate-papo que nós tivemos, nós dois. Eu não lembro se foi durante o programa ou fora do programa. Uhum. Mas nós conversávamos sobre uma realidade. É que tem espíritas que acreditam que tudo de que eles precisam de conhecimento está nos livros espíritas. E eu defendo de que o espiritismo é mais um instrumento que a natureza nos oferece para entendermos toda a realidade. Mais um. Por isso que a gente não pode dispensar o conhecimento científico, nós não podemos dispensar o conhecimento filosófico, nós não podemos dispensar sequer o conhecimento decorrente do senso comum, porque tudo isso compõe um conjunto de fatores que intervêm na construção do nosso edifício intelectual e experiencial. E quando você falava, eu estava lembrando dos estudos do grande psicólogo suíço, Carl Gustav Jung, cujas ideias vêm ao encontro do que o Espiritismo nos fala, mas dito de maneira diferente. Né? Ainda recentemente, quando nós falávamos da proposta junguiana do inconsciente coletivo, e que muita gente rechaça a ideia do Jung, o inconsciente coletivo, achando que esse coletivo são as minhas experiências com as suas experiências. E esse coletivo nada mais é do conjunto de personalidades que o espírito detém ao longo da existência.
Então, hoje eu sou Ricardo, ontem eu posso ter sido Pedro, e assim sucessivamente. E todos esses personagens que eu, enquanto espírito, habitei, dei vida, foram construindo, foram contribuindo para o meu arcabouço intelecto-moral. E tudo isso fica armazenado naquelas zonas que, desde a proposta freudiana, vai falar do inconsciente, do subconsciente, do inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, etc., etc., e que quando nós nos abstraímos um pouco da matéria, nós podemos acessar alguns desses arquivos. Nós podemos acessar alguns desses arquivos, e relembrando mais uma vez o Jorge Andréa, quando ele fala desse processo no sentido inverso, quando ele diz que, ao invés de a gente acessar, nós acessamos porque a informação vaza das profundezas da nossa inconsciência até o nosso consciente. E nesse processo está também um processo espírita chamado de animismo, um processo anímico, que é quando o médium acessa os seus próprios arquivos e, como você falou agora há pouco, ele é médium dele mesmo. Algumas vezes alguém está ali escrevendo uma coisa, escrevendo algo, e quando termina de escrever, diz, caramba, que coisa bacana, eu acho que isso aqui é mediúnico, porque eu não tenho competência para escrever algo dessa natureza, mas talvez essa competência que esteja obnubilada em você nesta encarnação seja uma competência que você tem arquivada em seus arquivos memoriais, em seu inconsciente, né? Então, tudo isso para dizer que quando o sonâmbulo está desprendido do corpo, ele está em estado sonambúlico, ele pode acessar todos esses arquivos, ou melhor, ele pode acessar alguns desses arquivos, nunca todos. Lembrando também que esse acesso está condicionado à autorização, à permissão que lhe é dada para acessar. Não é também que o sonâmbulo, não é que ele adquire uma senha full, onde ele pode... É de administrador do sistema. Ele não se torna um administrador do sistema. Exatamente, amigo. Ele acessa aquilo que ele pode. Nós falamos na semana passada que esses acessos, eles sempre se dão no sentido de contribuir com o processo de aprendizado, de esclarecimento do espírito. Esses acessos, eles não se dão de forma aleatória. Não é porque o médium está no seu estado sonambúlico que a espiritualidade que comanda o processo esquece dele e deixa ele à vontade para fazer o que quiser, mexer em qualquer arquivo. Não é assim que acontece, né? A gente não pode esquecer que, do ponto de vista da espiritualidade, nada acontece por acaso. Tudo está dentro das restrições impostas pelos nossos dirigentes, pelos nossos mentores, por aqueles que nos conduzem à experiência. Acho que é isso, né, Almeida? Com certeza. Então, Almeida, vamos para a resposta. Vou repetir a pergunta. Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Resposta. Ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que supões. Apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que o permita lembrar-se. Mas, em definitivo, quem ele é? Como nós, espírito que está encarnado na matéria para cumprir sua missão, e o estado em que entra desperta-o dessa letargia. Olha, que ele chama o estado de encarnado, né, de estado de vigília, de letargia. Olha que coisa, nós estamos aqui letargicamente conversando e letargicamente estão nos assistindo aí pela internet. Nós conversamos de letargia em programas anteriores, tá? Então, se alguém quiser, procura nos programas anteriores que nós já estudamos essa temática. Nós te dissemos com frequência que revivemos várias vezes.
É essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Entretanto, no estado a que tu chamas crise, porque naquela época de Kardec, o sonambulismo era tratado pela medicina como uma crise momentânea pela qual a pessoa estava passando, né? O sonâmbulo estava em crise. Entrando no estado a que tu chamas de crise, ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem porque possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade da matéria. Volta a essa letargia que nós consideramos a coisa mais vívida possível. É verdade, é verdade. E tem aqui um comentário do Kardec, Almeida, quando Kardec diz assim: a experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devem dizer e suprem a sua insuficiência. Então, o sonâmbulo ele se torna mais acessível para que outros espíritos lhe passem informações. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, um outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é algumas vezes patente e se revela, por outro lado, por estas expressões muito frequentes. 2 pontos. Dizem-me que diga ou proíbem-me de dizer tal coisa. O Kardec está se referindo a alguns diálogos que foram feitos com sonâmbulos e que, quando lhe eram feitas determinadas perguntas, os sonâmbulos respondiam assim: estão me dizendo que eu não posso dizer isso. Ou então, estão pedindo que eu fale tal coisa. Né? Isso foram experiências feitas pelo Kardec durante o estudo do sonambulismo, e por isso que ele está dizendo que durante o estado de sonambulismo, não só o sonâmbulo tem acesso aos seus arquivos pessoais, como também ele pode ser comunicado, acessado, auxiliado por outros espíritos que naquele momento do sonambulismo lhe assessoram com informações. Continuando o comentário do Kardec. Neste último caso, há sempre o perigo em insistir para obter uma revelação recusada, porque, então, são apanhados pelos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se preocuparem com a verdade. Olha que interessante. Então, Kardec está dizendo... Demais. Eu acho que essa merece uma paradinha, porque... mesmo no meio espírita, há alguns companheiros, algumas companheiras nossas, que se aproximam do fenômeno em busca de respostas, né? A gente tem que ter a paciência, a humildade e a sabedoria de perceber que, quando algum conteúdo nos é necessário, vai nos chegar. Né? Olha, eu estou num momento difícil da minha vida. Gente, vamos recapitular o que a gente sabe, vamos buscar o nosso conteúdo interno, né? Vamos buscar a oração, vamos meditar, vamos nos tranquilizar, porque se a resposta tem que vir, virá. Não é entrar nesse torvelinho de buscar um contato com a espiritualidade, com mediunidade, e começar a perguntar de tudo e sobre tudo. Porque, como bem coloca o Kardec nessa nota, quando você começa a perguntar de tudo, você vai ter resposta. Agora, a qualidade dessa resposta, a confiabilidade dessa resposta, é outra conversa. Que você vai ouvir uma resposta, você vai ouvir uma resposta, né? Tem uma pessoa que me é muito querida, que certa feita eu estava ouvindo um espírito familiar meu, e eu fiquei ouvindo. Aí depois da reunião,
Mas, Alci, você não falou nada. Eu, para quê? Quando eu tenho que falar, ele deve estar me ouvindo, né? Eu acredito que ele ouça quando eu falo. E eu é que tenho dificuldade de ouvi-lo. Então, deixa ele falar. Mas você não quis perguntar. Eu, perguntar para quê? Se era necessário ouvir, ele falaria. Né? Estou falando que foi uma coisa que aconteceu comigo. E, às vezes, eu também tenho as vontades de perguntar. Não que eu não tivesse com vontade de perguntar tudo e mais um pouco para aquele meu espírito familiar. Eu estava alucinado de vontade de perguntar mil e uma coisas, mas a gente tem que se disciplinar. A gente tem que ter esse exercício de disciplina, de autodisciplina. Não que eu tenha conseguido acabar com a vontade, mas eu estou conseguindo conter um pouquinho a língua. Então eu estou mais feliz comigo do que estava antes. É por aí, né? E o Kardec está chamando a atenção para isso. Essa questão é muito interessante. Lá na Casa de Lázaro, no Centro Espírita Casa de Lázaro, onde nós também contribuímos, nós temos nos sábados à tarde, às 15 horas, um estudo sobre mediunidade. Nós estamos ali no finalzinho do Livro dos Médiuns, estamos estudando o Livro dos Médiuns, e estamos estudando o capítulo das evocações. Das evocações. E lá no Livro dos Médiuns, o Kardec ele é muito insistente nessa questão, que depois, posteriormente, o Chico Xavier, ele resumiu toda essa preocupação do Kardec no que se refere às comunicações, às evocações espirituais. O Chico resumiu tudo numa frase. Dá-lhe o telefone. Quando o Chico dizia, gente, o telefone só toca de lá para cá. Então não adianta você querer ficar insistindo daqui para lá, porque isso que você acabou de dizer, Almeida, o que você precisa, o que tiver que te vir, virá. Eu estava lembrando aqui que certa feita, lá em Recife, quando eu trabalhava, colaborava com o Cenáculo Espírita Casa de Maria, lá em Recife, e lá nós tínhamos uma prática mediúnica de consulta, né? As pessoas faziam o atendimento fraterno, deixavam suas questões, a sua problemática, nós levávamos para a reunião mediúnica com essa finalidade e vinha alguns comentários. E nós nunca falávamos tudo para a pessoa, porque às vezes a espiritualidade trazia informações muito contundentes, e a própria espiritualidade já dizia, olha, isso não deve ser dito para a pessoa, estamos falando com vocês aqui. E a gente falava aquilo que não pudesse causar mais problema do que gerar solução. E certa vez, uma senhora que estava fazendo tratamento, ela disse assim, mas vem cá, mas é sempre assim as respostas? Porque eu estou aqui fazendo tratamento e as mensagens que ela recebia era pedindo para ela orar mais, para ela assistir palestras públicas, para ela ler livros edificantes, coisas desse tipo. E ela dizia, não, mas eu quero saber exatamente por que desse problema, etc., né? E nada, até que um dia veio uma psicografia, uma resposta para essa senhora, e o Espírito falou assim, copia na íntegra o que eu estou dizendo e entrega para ela. Essa pode mandar, essa está precisando ouvir. Pois é, mas foi a mesma pessoa, certo. E ela ficou muito chocada. Por quê? A resposta dizia que as dores que ela sentia, que a medicina não conseguia resolver, eram consequência de 3 suicídios que ela havia cometido. E que uma vez, desses atos suicidas se deu, ela tendo pulado de um penhasco, caído de cabeça e comprometido toda a coluna vertebral, comprometeu todo o arcabouço ósseo e neurológico, medular, e que o fato de naquela existência ela estar ainda conseguindo mover-se, caminhar, era acréscimo de misericórdia divina. Você entendeu? Era misericórdia divina.
né? Então, que ela parasse de reclamar das dores, porque ela estava ali resgatando 1% do total da dívida, né? Ou seja, o Espírito, em sua sabedoria, em sua profunda educação, e não foi, com certeza não foram essas palavras que ele disse. Sim, claro. Mas deu o recado da seguinte natureza: filha, fica satisfeita com o que tu tens, porque tu deve muito mais, então vai trabalhar. Vai trabalhar. E aí a gente volta ao Chico Xavier novamente, Isso. quando ele dizia para a gente não reclamar, porque nós temos tudo que nós precisamos. A gente precisa ficar atento aos verbos. Nós não temos tudo que nós queremos. Nós não temos tudo que nós achamos que merecemos. Mas nós temos tudo que precisamos. Né? Até temos muito mais do que merecemos. Exato. O Chico, ele até dizia, você tem a mulher que merece e que precisa, porque merece não, você tem a mulher que precisa, você tem o marido que precisa, você tem os filhos que precisa, o trabalho, a profissão que precisa para desenvolver tudo que você precisa desenvolver. E esses comentários, voltando para essa orientação do Kardec, quando nós lidamos com espíritos sérios, comprometidos, conscientes, benevolentes, eles nos tratam dessa maneira. Nos dizem apenas o que nós precisamos ouvir. E aí o Kardec chama a atenção lá no Livro dos Médiuns e nessa frase final aqui desse seu comentário, para que nós não insistamos muito com os desencarnados, porque muitas vezes espíritos brincalhões que estão ali por perto, aproveitando a janela aberta da mediunidade não bem educada de um médium, ou mesmo a janela sonambúlica, pode nos dizer o que a gente quer ouvir. E que é exatamente o que acontece quando a gente frequenta a casas de adivinhadores, de pseudo-médiuns que dizem responder tudo, né? E no filme Ghost, é uma produção hollywoodiana, mas bem interessante. Quem não viu ainda pode assistir, já é um filme bem antigo. Tem uma cena bem interessante, quando aquela atriz negra... Goldberg, exatamente, né? Uma cena hilária do filme, né? Quando ela é médium, mas ela tratava a coisa com uma certa charlatanice. Ela era uma charlatã. É uma charlatã, exatamente. Até o dia que percebeu que tinha mesmo mediunidade. Exatamente. O Patrick Swayze, que era o ator que fazia o papel do desencarnado, né, percebendo a janela que ela tinha, que era a mediunidade, comunicou-se efetivamente por ela e ela sai correndo de casa. É uma cena hilária, vale a pena rever. Mas aquilo representa muito bem isso. A mediunidade é uma janelinha que se abre para a espiritualidade e que se o médium, por isso que nós chamamos de educação mediúnica, se o médium não for educado mediunicamente, com informações, com domínio sobre a sua mediunidade, ele pode se surpreender com a presença, com a comunicação, com a manifestação de espíritos que vão utilizá-lo, manipulá-lo para dizer o que esses espíritos querem dizer, sem nenhum compromisso com a verdade, sem nenhum compromisso com o que é correto. Então, por isso que o Kardec, no final desse seu comentário, ele diz, e me permita repetir, Almeida, essa dupla ação é algumas vezes patente e se revela, por outro lado, por estas expressões muito frequentemente. Me disseram para dizer isso, me disseram para não dizer aquilo. Neste último caso, há sempre o perigo de insistir para obter uma revelação que foi recusada, porque, então, podem ser apanhados por espíritos levianos que falam tudo que você quer ouvir sem nenhum escrúpulo e sem se preocuparem com a verdade. Então, eu acho que esse parênteses aqui foi bem interessante. Bem interessante para encerrar o programa de hoje. Nosso tempo aí está rugindo,
né? Um abraço para todos vocês. Não esqueçam de deixar seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e apresentar suas críticas e sugestões, que são da maior importância. Abração. Abraço, Almeida. Muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanham. Não esqueça de deixar o seu like e a gente se vê na semana que vem, quando daremos continuidade ao tema sonambulismo. Grande abraço a todos.